Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RLO-RC. Por favor, amado do Altíssimo, apresenta a obra. Autor João Batista Costa Saraiva. Adolescentes em conflito com a lei, da indiferença à proteção integral. Uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Terceira edição, revista e atualizada. Livraria do Advogado, editora. O artigo 227 da Constituição Cidadã de 1988, a atual Constituição, traz consigo esse artigo. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Neoconstitucionalismo. Show! Quer dizer que nós temos uma Constituição que aborda até sobre a infância e a juventude. Não é, jovem RLO-RC? Sim, neoconstitucionalismo. Temos uma Constituição que trata sobre a infância e a juventude no Brasil. A atual Constituição de 1988. A propósito, este texto aborda o prefácio à segunda edição do livro Adolescentes em Conflitos com a Lei, da indiferença à proteção integral, uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Terceira edição, revista e atualizada, editorial Livraria do Advogado. Este texto trata em específico da realidade do sistema de justiça juvenil e da aplicação da responsabilização socioeducativa aos adolescentes em conflitos com a lei, responsabilizados por prática de ato infracional. Mas é realidade que pode ser generalizável a partir da realidade socioeducativa em específico. Para a realidade de todo o serviço público, principalmente o serviço educacional e socioeducacional. Duas grandes crises afetam de morte o serviço público no Brasil. O primeiro deles são a crise de implementação da execução das políticas públicas. Trata-se da crise de financiamento das políticas públicas, fundamentais à execução da prestação de serviços públicos. É uma crise essencialmente econômica. Segundo, a crise de interpretação, que é uma crise de natureza político-cultural e de inteligência cidadã. A sociedade conserva cada vez mais uma percepção muito negativa em relação aos serviços públicos e suas respectivas políticas públicas. E os serviços públicos se mostram cada vez mais precarizados para a sociedade. A crise de implementação remete às carências em saúde e educação, assim como ao inútil intento de substituir a qualidade e a quantidade de políticas universais, como a escola e os serviços de saúde com sucedâneos e substitutos ideológicos.
sejam estes ardis de caráter social, clientelista, inadequada focalização de políticas assistenciais. Sejam estes engodos de caráter repressivo, como as ineficazes e ilegais políticas autoritárias de lei e ordem, sem o menor respeito à Constituição, às leis, às liberdades individuais e sem nenhum aumento real da segurança pública. Eis as caricaturas do prejuízo social. De um lado, a ideologia do pobrismo e da mesquinharia para os pobres, o mínimo existencial super ofensivo à dignidade da pessoa humana, ou, de outro lado, a ideologia do cacete e da repreensão desmedida, através da qual sempre se amplificam a violência e a barbárie social, o indivíduo sempre mais violento. Neste contexto, é curioso perceber que, nas condições atuais das crises de implementação e de interpretação, não há aumento de financiamento do gasto social que permita resolver os problemas sociais que produzem a primeira crise, a de implementação das políticas públicas, e que amplificam a segunda crise, a de interpretação. E é mais curioso ainda notar que os custos desta crise nos serviços públicos básicos nunca recaiam sobre o sistema político em seu conjunto, mas sim sempre recaiam sobre as políticas sociais, fortalecendo, portanto, ainda mais a realidade decadente em que se fala a todo o momento e abertamente na imprensa e entre os populares. Já que gastam mal os recursos públicos, que pelo menos gastem pouco. Essa frase é popular e alcança o coração do povo, mas destrói a nossa cidadania. É sempre bom lembrar que, quanto maiores forem os cortes orçamentários inviabilizadores da adequada execução das políticas públicas, maiores e mais alargadas serão as crises de implementação e a de interpretação. É importante destacar também que o compromisso com a justiça e os direitos humanos se transformam em acionismo inútil e voluntarismo tolo, quando não se tem método e rigor científico, e que o rigor metodológico, sem o adequado compromisso social, se converte em um dialetantismo intranscendente e beletrismo inútil e totalmente vazio e sem propósito. Adaptado do livro de João Batista Costa Saraiva. Qual é o nome do autor do prefácio, jovem amado? O nome do autor do prefácio é Emílio Garcia Mendes. Maravilhas e bênçãos divinas! Por acaso você se lembra da meditação final do último texto que trabalhamos? Lembra? Descrever as coisas como são. Assim diz Platão. Amém! Moleque!